Ela foi ativista política, escritora, poeta, jornalista, cartunista, desenhista, tradutora. Em 1933, lançou seu primeiro romance proletário no Brasil. Ela entrevistou Freud num navio. Ela viajou como jornalista para vários países, como os Estados Unidos, a antiga União Soviética, a China, a Argentina e outros. Certamente você já ouviu falar dela por ser a musa do modernismo brasileiro. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Patrícia Galvão, esta mulher incrível que eu quero que vocês conheçam, e vou falar deste livro aqui, A Autobiografia Precoce de Pagô. Vamos comigo para a resenha de hoje. Bom, pessoal, então com essa introdução gigante, enorme, porque Patrícia Galvão foi realmente uma mulher extraordinária, eu venho hoje falar um pouquinho para vocês sobre a minha leitura de Autobiografia Precoce, a Ada Pagô, esta que é uma das figuras mais importantes da nossa história e que é muito pouco falada, e eu espero que nós revertemos essa imagem que a Pagô tem entre nós, né, de ser essa mulher apenas fatal, essa musa do modernismo, a mulher que tirou Oswald de Andrade de Tarsila do Amaral, etc. Eu li este livro aqui com o pessoal do Pagô, Clube de Leituras Feministas, né, que é um clube que eu coordeno junto da Mari e da Fabi, e foi extremamente importante, e por isso que eu trago aqui com todo prazer essa leitura. Este livro aqui, ele foi publicado pela Companhia das Letras em 2020, mas na verdade essa autobiografia, quando saiu pela primeira vez, ela saiu pela editora Agir. E eu sei que na edição da editora Agir, existem textos, né, de prefácio que, pelo que eu imagino, são super importantes e talvez assim dê um panorama melhor, né, não só da Pagô, mas também do contexto histórico, né, e alguns nomes que ela cita aqui neste livro, nessa autobiografia. Mas enfim, esta edição aqui da Companhia das Letras não tem nada, e a gente até discutiu sobre isso lá no grupo, né, que muitas das meninas sentiram falta de ter notas de rodapé, ou um glossário, ou um prefácio, ou um pós-fácil, mas enfim, gente, de todo modo, é uma leitura riquíssima, que nos dá uma perspectiva da vida da Pagô muito diferente, porque vem dos olhos dela, né, da experiência dela, e é muito uma escrita assim totalmente entregue, sabe, e é uma escrita muito poética, muito linda. Eu nunca tinha lido nada da Pagô, né? Ela tem, além dessa autobiografia que ela escreveu, ela tem o romance mais famoso dela, né, que é o romance proletário que eu citei, que foi publicado em 1933, que é o Parque Industrial, mas ela também tem outros dois livros publicados, entre eles este daqui, que é Safra Macabra, que são contos policiais que ela escreveu com o pseudônimo King Shelter, né, que ela escreveu com esse pseudônimo aqui, mas enfim, ela, entre tudo aquilo que eu disse, ela também teve uma vida particular bastante cheia, bastante conturbada, e é essa vida privada e essa vida muito íntima que a gente vai conhecer aqui nessa autobiografia. Este texto aqui, gente, a Pagô escreveu ali nos anos 40, envolvida com Geraldo, que é para quem ela escreve. Então, na verdade, é uma autobiografia numa espécie de carta, ou cartas, que ela escreve para ele. Ela começa contando a sua vida. Quando ela tinha 12 anos, ela entrega seu corpo para um homem de 18. Acho que é isso, mais ou menos, que o cara tinha na época. E ela começa, então, pela sua vida sexual, né? Ela coloca essa questão, né, da sexualidade a princípio. E é algo que vai marcar este relato dela todo o tempo. Tem 2 ou 3 eixos aqui muito importantes, eu acho, na minha visão, tá, gente? Que é a sexualidade, né? E eu acho que é o corpo feminino neste sentido, e a luta política da Pagô, porque, como eu falei, ela foi ativista política e muito firme, sabe? Ela foi ativista do comunismo, e em 1940, o mesmo ano que ela se casou com o Geraldo, ela deixa o Partido Comunista do Brasil e começa a defender o socialismo. Ela começa com a questão da sexualidade, que também vai tratar de um outro eixo aqui importante, que é a maternidade. E esses 3 temas se encontram muito, porque a Pagô, ela nos dá um retrato, claro, individual, mas da dificuldade de ser uma ativista política no Brasil, uma ativista política de esquerda, mulher naquele momento, sabe? E quebra com paradigmas de que é tudo lindo, maravilhoso, de que homens de esquerda, progressistas... Não.
Ela acaba com isso, com os relatos dela de muito assédio a vida toda, sabe? E é muito claro, né? Porque é uma mulher que ficou marcada, como eu falei anteriormente já 2 vezes, como a musa do modernismo, né? O Raul Bopp escreveu um poema sobre os olhos da Pagu, sobre a Pagu. Também, claro, porque ela foi casada e ficou envolvida com Oswald de Andrade por muito tempo, assim, idas e vindas que ela conta aqui. Quando a gente estuda o modernismo, a gente cita muito rapidamente a Pagu, né, que os professores, a gente passa muito por cima, mas ela, na verdade, na época na semana de 22, ela tinha apenas 12 anos, né, porque a Pagu nasceu em 1910. Então, ela começa esse relato pro Geraldo com essa questão da sexualidade, de que ela entregou seu corpo, e é algo muito, muito típico das outras experiências que ela tem, uma espécie de entrega até a aniquilação, sim, sabe? Uma relação com o corpo que ela liga muito à maturidade e que foi algo que a gente conversou muito lá no grupo, sabe? Toda mulher é sexualizada muito precocemente, no meu ponto de vista, né? A gente é muito sexualizada, é uma sociedade que sexualiza meninas e que tem essa questão, mulher fica madura mais cedo do que meninos. Não, a gente, né, faz isso com as meninas. Não fica muito claro as circunstâncias exatas de como, e ela simplesmente fala que entregou seu corpo e não sei o que lá. Com 14 anos, ela é engravida pela primeira vez. Mais uma vez, tem essa marca na vida da Pagu, da sexualidade, e aí a maternidade entra. Ela teve vários abortos espontâneos, né, na vida dela também, então a gente vai vendo ela buscando uma afetividade, proteção até, uma sensação de pertencimento, uma sensação de afeto na sexualidade. Porque eu acho que é o caminho que as pessoas apontaram para ela, né, é o que ligava ela às pessoas, principalmente, né, aí nesse caso, aos homens. Então a sexualidade dela sempre foi muito relacionada nessa busca dela por afeto. Ela não gosta, ela não sentia prazer. Isso fica, assim, evidente aqui, que era algo, assim, realmente muito doído, sabe? Por isso que eu falei de aniquilação dela. Porque dói, sabe, ver esses relatos, assim, mesmo quando ela tá mais velha e tal, eu não sei, assim, é muito assédio, sabe, que ela sofreu de intelectuais, militantes, jornalistas, artistas da época. Então ela fala, assim, dos modernistas brasileiros e argentinos, que é até engraçado, assim, gente, não é engraçado, mas é uma visão muito diferente do que a gente geralmente vê, né, do que a história conta. Ela casou com o Oswald aos 18 anos, né, e logo o Rudá nasceu. Ela já casou grávida com o Oswald de Andrade, né. Ela, a partir daquele momento, ela começa a se questionar como mulher, porque, né, ela estava se formando mulher, se for ver, como mãe e militante ao mesmo tempo. Ela parece que estava o tempo inteiro buscando algo que a motivasse, que desse vida, sabe? Ela teve muito problema com a família. Ela era de uma família, assim, de boas condições, e ela rompeu ali a relação, né, porque a mãe dela não aceitou a questão da gravidez aos 14 anos, que ela depois até acaba perdendo, né? E ela vai ter uma vida muito livre, assim, e ao mesmo tempo, né, com essa idade muito solta, muito desamparada. Teve até um casamento ainda menor, tiveram que forjar ali as coisas dela para ela se emancipar, sabe? Essas confusões, assim, muito soltas, sabe? E em certo ponto da vida dela, ela encontra o comunismo, né, e as ideias. Ela tem um encontro com Luiz Carlos Prestes, que ela conta, né, das conversas que eles tiveram, e de outros intelectuais e ativistas da época e tal. Então, eu acho que nesse momento que ela encontra a luta política, ela vê uma motivação para a vida dela. Ao mesmo tempo em que, já com o filho, tem esse embate que eu falei, né, que são coisas que vão se esbarrando, assim. E é muito cruel com a mãe, sabe? E não tem espaço para isso. Sabe? Tem então um momento aqui que ela tá conversando com outro ativista, ali numa das primeiras greves, primeiras coisas que ela vai participar, inclusive que depois ela vai ser presa, e a Pagu foi a primeira mulher presa política no Brasil. Isso é importante. E na época que ela foi presa pela primeira vez, era o governo do Getúlio Vargas, né, com o qual ela discordava, que era uma ditadura, né, do Estado Novo. E depois disso ela seria presa mais 22 vezes. Ela foi presa 23 vezes. Mas então ela tá conversando com esse ativista lá que ela conhece, tá muito ansiosa, ela tá agoniada, porque o Rudá tava doente. Ele tem pneumonia muitas vezes, assim, na infância. E
ela deixa ele com o Oswald e vai fazer a sua luta política. E esse dia ela tava muito ansiosa e tal, e o cara vira pra ela e fala assim, o que você sentiria, ou o que você faria se seu filho morresse hoje, alguma coisa assim. E ela fala, tipo, mas os filhos dos operários morrem todos os dias de fome, não sei o que lá. E depois, no relato ao Geraldo, ela fala assim, por que eu disse isso, sabe? Eu me senti muito mal, eu me senti me traindo, assim, não era eu falando, sabe? Então, essa questão da maternidade vai ter muitos embates durante a vida dela política, de ativista, porque é muito cruel e realmente é muito machista, misógino esse espaço ali, né, naquele momento. Inclusive, ela recebendo algumas tarefas de ter relações sexuais com homens ali pelo movimento, sabe? Para conseguirem coisas ali importantes para o partido, para o movimento, etc. É um relato muito sincero, muito honesto e muito poético ao mesmo tempo. Então, embora tenha questões muito pesadas, né, muito tensas e muito densas também, né, da vida, de ser mulher, ela escreve de modo muito leve, muito poético e é intenso e você vai acompanhando com um fluir muito gostoso, assim. Eu gostei muito mesmo da escrita da Pagô, fiquei admirada, assim, gostei demais. A clareza dela, sabe? Para as coisas também é admirável. Ela é muito inteligente. A gente tem esse costume de falar, né, à frente do seu tempo. E por isso muito julgada. E por isso até existe uma ideia coletiva em torno da imagem dela muito machista, né? Que é muito essa coisa da mulher fatal, da mulher que usava roupas transparentes e era essa dondoca. E outra coisa também, já aproveitando dondoca, essa imagem dela, né, que a gente às vezes recebeu de herança, na época, outra coisa que era muito difícil para Pagô era se provar capaz pela luta, né, ali junto aos companheiros dela de luta da militância, sendo uma mulher de origem burguesa, né? E assim, ela tinha que ficar provando e ela teve que trabalhar em fábrica, que era uma exigência do partido na época, inclusive porque ela trabalhou numa fábrica, né? Ela escreveu Parque Industrial, esse romance proletário dela, ela se negava, ela falava, realmente não sirvo para fazer o serviço doméstico. E ela quebrou também muitos paradigmas ao deixar, né, o Rudá para fazer a militância dela política, inclusive indo morar um tempo na Argentina. Ela voltou para a Argentina há muito tempo e o Rudá ficou com o pai, né? Eu sei que, por exemplo, na edição da Agir tem uma crônica, né, que ela escreveu, que é uma carta para o filho dela, para o Rudá, sobre essa questão da relação dela com ele, porque ela ficou muitos anos, né, depois sem ver e tal. Se hoje uma mulher já seria julgada por fazer isso, imagina naquela época, gente. Eu acho assim transgressor demais, sabe? Tipo, ela falar, não, o Oswald cuida da criança, fica aí na casa dele, até porque ele tinha condição de ter ajudas, né? Porque ele não cuidava, eram outras mulheres que acabavam cuidando do Rudá, mas enfim. E eu vou fazer a minha luta política porque eu acredito nisso e eu quero me doar, eu quero viver minha vida para isso. Então, pra época era algo realmente, né, demais, assim. Além dela, ela também tem um olhar para outras mulheres que estavam nesses ambientes que ela ocupa, muito poucas, né? A gente percebe como são masculinos todos esses ambientes que ela circulava, né? E as diferenças, né, de ser uma mulher naquele ambiente, de ser uma mulher mãe. Então, o olhar dela, um olhar muito inteligente, muito sensível para tudo isso. E a gente vai entendendo um pouco mais, não só sobre a vida dela, mas também do contexto histórico, cultural e social daquela época, sabe? Que para mim me interessa muito, assim, esse período do século XX. Então, além disso, também serviu para mim nesse sentido, sabe? Então, ela cita aqui muitos nomes, nomes de poetas, escritores, pintores, não só do Brasil como argentinos, né? Que ela foi esse momento para lá, ativistas políticos, como Luiz Carlos Prestes aparece aqui, mas não tem explicação alguma, tá, gente? Então, se você às vezes não conhece, também você vai ler e vai entender no contexto. Também não é nada que impeça a leitura de uma pessoa. É engraçado porque eu tinha uma impressão muito diferente do relacionamento dos dois, né? Ela não foi apaixonada por ele ali no começo. E depois você vê que realmente era ela buscando um afeto e não encontrando o que ela queria ali naquele relacionamento.
Aí tem as putaria do Oswald de Andrade, com discurso pra libertação sexual e tal, não sei o que lá. Ela aceita, mas no fundo ela sente, sabe, o modo como ele levava a vida dele sexual. E aquilo gera um sentimento, assim, muito complicado em torno da vida sexual dela também, que ela fica incomodada de beijá-lo, de ter relação. Então eles são... E fica nesse ir e voltar, porque daí ela vai para um lugar, vai para o outro. Mas ela gosta dele, assim, ela busca nele um companheiro, sabe? Você vê que é isso. Eu vejo muita gente falando que ela foi apaixonada, que ele foi o grande amor na vida dela, mas depois, que era a imagem que eu tinha, mas depois que eu li isso aqui, eu tirei essa imagem da minha cabeça totalmente. Assim. Eles tinham uma boa relação até como amigos, sabe? Ou como intelectuais que ambos foram, né, na época, mas não vejo mais isso do que uma paixão, sabe? Então, me interessou também bastante ler nesse sentido, conhecer mais, né, que o Oswald também é uma figura muito importante para nossa história e cultura, né, brasileiras. Enfim, com Geraldo, ela vai se casar em 1940, depois disso aqui, ela vai ter mais um filho, vai ser jornalista, vai trabalhar, ainda vai fazer muitas coisas, né? O marido, ele vai guardar esse relato e depois ele entrega para o Geraldo Filho lá deles, e o Geraldo Filho guardou esses textos aqui. Ele não conseguiu ler assim tão imediatamente, ele foi ler e depois foi decidir publicar só nos anos 2000. Então, preciosíssimo, acho que um documento histórico muito importante, um relato autobiográfico muito interessante, muito bonito, muito bem escrito, super rápido, uma ideia de quem foi Pagu e também uma ideia de como ela, como mulher, né, uma mulher muito bonita, interessante, inteligente, capaz e cheia de ideias e cheia de força e, sabe, quebradora de correntes, foi na época, e também com todos os seus defeitos, seus problemas, suas faltas, que é muito bonito, sabe? Isso é essa humanização assim que a gente pode ter de ícones ou de personagens da história. Então, muito legal, indico demais para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se curtiram, por favor, não se esqueçam de dar um joinha ali, deixar seu joinha para me ajudar e também deixar seu comentário. Quem sabe, né, compartilhar com seus amigos alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Então, vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até!